Muito bom dia, meus amados irmãos e amigos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Para a nossa meditação dessa manhã, eu convido vocês a refletirmos no Salmo 34, versículo de número 4. E o tema é: Não há valente que não sinta medo. Diz o texto sagrado: Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém. Meus queridos irmãos, certamente na vida nós somos chamados a ter coragem necessária para enfrentar os muitos desafios. Na vida é necessário ser valente, é necessário ter vigor, disposição e audácia para encararmos de frente os desafios que surgem quase que cotidianamente para nos provar e nos aperfeiçoar. A vida precisa de pessoas valentes. É necessário que você seja uma pessoa valente para enfrentar os desafios. Mas eu quero te dizer nessa manhã que não existe valente que não sinta medo. E uma prova disso é o Salmo 34. Esse salmo, ele foi escrito por Davi. E o contexto em que esse salmo foi escrito é um contexto em que Davi estava tomado pelo medo. Vejam vocês que Davi era um homem de guerra, era um homem corajoso, era um homem que na ocasião desse salmo, ele havia acabado de romper os seus laços com Saul. Saul, tomado de inveja de Davi, resolve persegui-lo de morte. E Davi, então, tem a necessidade de fugir da presença de Saul para que não venha ele a enfrentar a morte. Davi foi um homem que venceu grandes batalhas para Saul, a tal ponto das mulheres cantarem que Saul matou seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E então Davi, para escapar de Saul, para não enfrentar Saul, para não ter que manchar as suas mãos com o sangue de Saul, Davi resolve fugir para Aques, o rei de Gate. E chegando ali, as pessoas dizem: mas esse aí não é aquele Davi que matou milhares de filisteus, que enfrentou as guerras de Saul? Não é esse que se cantava que Saul matou seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares? E então, meus queridos irmãos, Davi, com muito medo de Aques, com muito medo de ser ali morto pelo rei de Gate, Davi se finge de amalucado. Se você pegar o título desse salmo, ele vai dizer que é um salmo de Davi quando se fingiu de amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso se foi. Ao se fingir de amalucado, Davi deixava escorrer a baba pela barba, se fingia de louco e aqui diz: não, esse aí ficou louco, tirem ele da minha presença. E então Davi escapou naquele primeiro momento, ele escapou tanto de Saul, pois fugiu da sua presença, como também escapou da fúria de Aques, rei de Gate, aqui chamado de Abimeleque. Então, meus queridos, Davi sentiu muito medo. Se você ler o texto em 1 Samuel 21, de 13 a 15, você irá perceber que Davi sentia muito medo. A questão não é que para ser valente nós não precisamos sentir medo. A questão é o que nós fazemos com o nosso medo. E se você olhar o verso 4, que é o verso que estamos meditando hoje, Davi revela: Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Davi sentiu temores, mas o Senhor o livrou de seus temores.
Talvez você também esteja agora com muitos temores. Nós poderíamos listar alguns aqui. Talvez o temor da morte, talvez o temor da falência, talvez o temor do fracasso, talvez o temor pelos filhos, talvez o temor desses tempos tão difíceis, talvez o temor de um adversário, de um inimigo, talvez o temor no bairro que você mora porque as coisas não estão boas, talvez o temor de uma demissão. Mas o que você vai fazer com os seus temores? Faça o que Davi fez. Busque o Senhor e certamente Ele haverá de te acolher e haverá de te guardar e te livrar de todos os teus temores. Portanto, o que devemos fazer em nossos temores é buscar o Senhor. Não há valente que não sinta medo. Mas os valentes no Senhor colocam os seus medos aos seus pés em oração e o buscam de todo o coração. Faça isso hoje. Tenho certeza, você poderá até se prostrar em temor, mas haverá de ser levantado em vigor para prosseguir firmemente, encarando de frente os seus desafios. Vamos orar. Pai bendito e Deus de amor, muito obrigado por esse texto no qual o Senhor nos abençoa para o dia de hoje. Fortaleça a nossa vida e fé, para que sejamos o que o Senhor deseja e façamos o que o Senhor quer. Pedimos ao Senhor coragem e livramento para encararmos a vida de frente, mas firmados na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem com Deus e até a próxima devocional, se assim Ele nos permitir.